Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Segundô, o podcast que chega toda segunda-feira às 8 da manhã para te inspirar e trazer conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário. Eu sou Luiz Segundo, corretor de imóveis, e estou aqui para compartilhar insights, histórias e dicas que vão transformar a sua forma de enxergar o mercado e a sua carreira. O Segundô nasceu para ser o seu companheiro no início da semana, trazendo conversas de alto nível com grandes nomes do mercado imobiliário. Aqui falamos sobre tendências, inovação, liderança e estratégias que fazem a diferença para quem quer crescer no setor. Nossa missão é entregar conteúdos práticos e inspiradores para corretores, investidores e profissionais da área. E no episódio de hoje temos dois convidados muito especiais, a Simone Soares e o Michel Cotrim, da Demicon Fortaleza, eles que são referências no mercado de consórcio de imóveis e vão nos ajudar a entender melhor como funciona essa modalidade, suas vantagens e principais estratégias. Muita gente tem dúvidas sobre consórcios, como ele se diferencia do financiamento e quais são os melhores caminhos para ser contemplado. Se você quer saber como o consórcio pode ser uma grande ferramenta para realizar o sonho do imóvel próprio ou investir com inteligência, fica com a gente. Então vamos lá, obrigado aqui mais uma vez, Michel, Simone, está aqui conosco. Antes da gente poder iniciar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre quem são vocês, né? Sobre a Demicon Fortaleza, para que a gente pudesse depois falar um pouco mais sobre o consórcio imobiliário. Prazer, uma honra estar aqui com você. Bom, eu sou Simone Soares, sou empresária, né? Vim aí com essa missão de trazer a Demicon para o Nordeste e junto com o Michel iniciamos um projeto há 2 anos atrás na Demicon Fortaleza, nossa primeira unidade Fortaleza. Já estamos no processo de abertura da segunda. Maravilha. E com uma expectativa muito boa, né? O nosso objetivo é mesmo trazer um crédito acessível para todos. Nós somos apaixonados pelo Ceará, então para a gente viver no Ceará e poder trazer oportunidade para todos é uma grande honra. Luiz, obrigado por ter convidado, por estar aqui. Parabenizar pelo trabalho que você faz na Remax. E aí eu estou nessa empreitada aí com a Simone, eu falo que eu estou antes que a Simone aqui em Fortaleza, porque ela estava em São Luís quando a gente começou esse projeto, e aí depois ela veio para cá. E, poxa, falar do consórcio, principalmente da Demicon, eu falo que é muito fácil, porque assim, a Demicon, 34 anos, maior administradora independente do Brasil, então tem uma marca muito forte. Ela é de Curitiba, né? Então a gente tem que se posicionar ainda aqui no Nordeste, a gente tem feito isso. O marketing tem atuado bastante, então se você andar pela cidade, aqueles outdoors digitais, eles estão muito fortes, né? Porque hoje a gente patrocina o Big Brother, 3º ano consecutivo, então a marca vem se popularizando e ficando cada vez mais conhecida. E aqui a gente tem literalmente um oceano azul. Né? A gente falar do consórcio e explicar as modalidades, as formas de contemplação, isso que você fez nessa chamada, né? Porque às vezes as pessoas têm uma mística ainda sobre o consórcio. E eu acho que o trabalho que a gente faz, ele é muito sério e a gente consegue mostrar as vantagens e as possibilidades. E mostrar uma opção hoje, principalmente para o corretor e para o comprador de imóvel, que não tem só o pagamento à vista e o financiamento. Ele tem uma outra possibilidade que talvez ele não conheça. Eu acho que o nosso trabalho é colocar na mesa e ele ter a opção de escolha, o que vai ser mais vantajoso para ele naquele momento. Então, acho que a ideia aqui é a gente fazer esse bate-papo falando um pouco sobre isso. Pronto, aí falando, já entrando exatamente nisso, assim, o consórcio e o financiamento são duas opções, né, para poder fazer aí a aquisição aí de um imóvel, para quem não tem um recurso próprio, né? Mas ainda existe muita dúvida sobre qual que é a melhor escolha, né? E aí eu queria saber de vocês quais são as diferenças que vocês acham mais relevantes entre essas duas modalidades e quais seriam as vantagens do consórcio para quem quer fazer a aquisição aí de um imóvel. Legal. Luiz, vou começar a falar um pouquinho, a Simone complementa. Eu costumo dizer que eles são opções, mas não são concorrentes, né? Quem quer o financiamento hoje, a gente sabe que é a maior linha de crédito do mercado para compra de imóvel, não tem como fugir, para aquela pessoa que entende da urgência de ter que comprar aquele imóvel. Então, se ele já escolheu aquele imóvel, ele já se apaixonou por aquele imóvel, tem que ser o financiamento.
Porque o consórcio, ele tem um custo muito mais baixo comparado com o financiamento. Então, vamos colocar hoje uma taxa de financiamento aí algo em torno de 11%, 12% a um ano de juros. O consórcio a gente está falando de 1,2% de taxa de administração ao ano. Mas ele requer um planejamento para isso. Essas são as diferenças. Financiamento, você dá entrada no financiamento, conseguindo a comprovação da renda, já é aprovado e você já consegue adquirir o seu bem. O consórcio, você precisa fazer um planejamento, fazer um investimento mensal, planejar as formas de contemplação, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, para ele realmente ter um custo, ele vai ter um custo muito mais baixo, mas ele não vai adquirir o imóvel logo no primeiro mês. Pode acontecer, mas não é a ideia que a gente consegue colocar o consórcio para o nosso cliente. Isso, o consórcio hoje ele surge como uma opção de estruturação mesmo, né? A taxa efetiva é muito mais baixa do que qualquer outra operação de crédito, então a gente consegue estruturar a necessidade do cliente e trabalhar ali as possibilidades de contemplação para que ele consiga realizar dentro de um prazo razoável, né? Mas a grande vantagem do consórcio é a estruturação. Nós até temos uma possibilidade, né, de crédito imediato, que são as cartas contempladas, mas o custo financeiro para o cliente sempre vai ser menor no consórcio tradicional. E aí, aquela entrada que ele daria no financiamento, ele pode utilizar como lance para abreviar esse tempo, né? E tudo é 100% o trabalho de estruturação para que ele consiga realizar dentro do prazo que seja interessante para ele. Falando assim, já que vocês estão falando muito de contemplação, né? Dos maiores questionamentos, acho que vocês têm, eu também recebo sobre isso, é exatamente como é que funciona a contemplação e o que é que acontece depois disso, né? Então, se vocês pudessem ir falar um pouco sobre como é que funciona o processo de contemplação lá dentro da Demicon, e qual é a forma que o consorciado tem para utilizar essa carta depois de contemplado, né? Eu vou falar um pouquinho das formas, Simone complementa da utilização, tá? Hoje dentro da Demicon, eu vou ser bem sincero que a gente deve ter algo em torno de 6, 7, 8 possibilidades de contemplação. Normalmente, o consumidor ele entende que só tem duas, ou que seja sorte, e que eu falo que não é necessariamente sorte, ele tem todo um estudo de probabilidade por trás disso, ou pelo lance livre, que é como se fosse um leilão, a maior lance leva. Essas são as formas mais tradicionais, mas dentro da Demicon a gente tem várias outras formas, como um lance embutido, que ele utiliza um valor da própria carta para ofertar como lance. Um exemplo, um crédito de 1 milhão, ele consegue utilizar 30%, 300 mil como próprio lance, sendo contemplado, ele recebe o crédito de 700 mil, só paga sobre os 700 mil e utiliza a carta. Sobre a entrada de um financiamento, ele tem que utilizar 30%. Então, nós conseguimos utilizar esses 30% também como lance, somado ao lance embutido. Então, olha só, a gente está falando de um lance de quase 600 mil. Mas um lance fidelidade, ele pode utilizar, que acredito que seja muito utilizado na compra de imóvel, o FGTS como lance. Então, só aí eu já estou abrindo várias possibilidades que às vezes o público não conhece. Então, o que a gente fala muito é que ele, pelo menos, esteja aberto a ouvir sobre o consórcio e nós aprendemos e mostrarmos para ele qual é a possibilidade que ele tem de contemplação para aquele cliente. Nosso trabalho muito ele é personalizado. Qual que é a sua necessidade? Você tem um valor de entrada para dar um lance? Não, não tenho. Então, a gente não vai colocar ele num grupo que permite isso. A gente vai escolher um outro grupo que só vai utilizar o lance embutido. Então, todas essas formas que a gente mostra para o cliente de contemplação. E dentro do consórcio hoje, a gente tem inúmeras possibilidades de utilização, né? Tem a mais comum, que é a aquisição, mas nós trabalhamos com reformas, nós trabalhamos com construção, nós trabalhamos com alavancagem patrimonial e financeira através do consórcio. Então, são infinitas possibilidades. Hoje nós temos dentro da Demicon créditos que vão de 15 mil a 75 milhões. Então, Simone, eu tenho interesse em fazer aquisição de um imóvel. Ótimo! O processo é bem tranquilo, dentro dessa margem a gente consegue levantar capital.
Não, eu sou construtor, eu desejo fazer uma construção de casas. A gente consegue trabalhar junto com você para entregar esse crédito para você até o limite de 75 milhões. Então, o consórcio ele evoluiu muito. Deixou de ser um consórcio para veículos, né, que é o tradicionalmente conhecido do brasileiro, e ele passou a ser, na verdade, uma ferramenta de alavancagem. Então, hoje a gente possui aí inúmeras possibilidades, trabalhando com imóveis que você já possui, trabalhando com imóveis que você deseja reformar ou adquirir. Esse universo, até mesmo a parte de investimento. Contemplei minha cota, não tenho interesse em fazer nenhuma aquisição. Você pode vender essa cota para o nosso banco de cartas contempladas e você ganha um ágio substancial em torno de 25% a 30% sobre o valor do seu crédito. Então, hoje o consórcio ele é uma excelente ferramenta e o nosso trabalho é sentar com o cliente extremamente consultivo e direcionado, muito personalizado. O que você deseja? A gente pode ir por esse caminho, a gente vai desenhando junto com o cliente todas as possibilidades. Desde o valor da parcela até como ele deseja realizar, né? Como ele deseja contemplar. Então, isso tudo é um processo que a gente desenha junto com o cliente para conseguir atingir o objetivo. E é muito, muito personalizado de fato. Então, a gente senta, consegue entender. Muitas vezes o cliente ele deseja ali fazer uma captação para investir, né, em outra área. A gente está com o estado do Ceará com uma expansão gigantesca, principalmente na área imobiliária. No interior do estado, o turismo está muito forte. Então, a gente hoje consegue levantar capital para o agro, a gente consegue levantar capital para as usinas de fotovoltaicas. A gente consegue fazer absolutamente tudo com consórcio. Desde esse crédito menor para uma pequena reforma ali ou um veículo pequeno, até mesmo estruturar esse capital maior para atender esses clientes que têm essa necessidade de mercado. E Luiz, só complementando, quando você fala da utilização do crédito, né? Então vamos até focar no imóvel. Após a contemplação, a liberação do crédito, ela é muito similar ao do financiamento. Comprovação de renda, os documentos do imóvel, tudo isso passa por uma análise. Nós temos uma vantagem porque a Demicon tem um cartório próprio que acelera este processo. Então a gente fala que a liberação do recurso para ser pago o vendedor do imóvel, ele é até mais rápido do que o financiamento. E a gente sabe hoje que o financiamento aprovado não necessariamente é liberado, porque não tem dinheiro no mercado, né? Nós não temos esse problema. Crédito aprovado, documentação do imóvel aprovada, fez todos os registros no cartório, o dinheiro é pago. Até uma parte desse recurso do crédito pode ser utilizado na escritura, na documentação que a gente sabe que normalmente TBI, que é um valor considerável. Então, o valor do crédito é muito similar ao do financiamento. Ele pode ser utilizado e a liberação desse recurso ela é mais rápida que a do financiamento, pós-contemplação. Existe também a diferença de que no financiamento você pode financiar 80% ou 70% do valor do imóvel. No caso da carta, você usa ela 100% para o valor do imóvel, né? 100%. Então, se o imóvel vale X e a carta é X, ele não precisa dar nenhuma entrada. 1 milhão, é o que eu falo. Assim, eu sempre gosto de usar 1 milhão como base só de referência. O imóvel de 1 milhão, a carta de crédito é de 1 milhão, o saldo devedor cobre, está tudo certo. Não precisa quitar ou ter... tem que dar uma garantia. Não, a gente utiliza o próprio bem como garantia. E se eu tiver um financiamento imobiliário em curso e eu for contemplado pela Demicon, eu posso utilizar essa carta para liquidar o meu financiamento? Perfeita a sua pergunta. Nós fazemos quitação de financiamento. Hoje nós fazemos inclusive quitação de empréstimo. Então, às vezes você tem ali numa empresa, né, no seu galpão, você tem ali um empréstimo vinculado ao seu imóvel, a gente consegue, através da carta de crédito da Demicon, fazer essa quitação. E você até já falou, mas só queria falar para ficar ainda mais claro da questão do FGTS, né? Então, o FGTS ele pode ser utilizado como lance no valor lá Pode. Ele pode ser utilizado como lance e depois ele pode ser utilizado também como amortização do saldo devedor. Tá? Igual nos financiamentos tradicionais. Uma coisa bem interessante que a Demicon conseguiu fazer é aliar, né? Tem um sistema próprio onde o cliente dá entrada diretamente para a liberação do FGTS com a Demicon. Então, o cliente não precisa mais passar pela Caixa Econômica, né? Pelos órgãos ali. A gente consegue
pegar as informações do cliente e já deixar disponível esse crédito, né, ali acessível, para que a gente consiga ofertar lance ou fazer a redução de saldo devedor. Só para exemplificar, porque eu imagino que seja uma informação até importante, porque Sim. muitos clientes utilizam o Sim. FGTS, né? Então, como que E funciona? muita gente não sabe que pode utilizar como no lance, consórcio. Porque né? aí ele fala, poxa, mas eu não tenho dinheiro, mas tem um FGTS. Uhum. Que aí no financiamento ele entende que ele vai utilizar como entrada Uhum. e no consórcio talvez não, mas ele pode, tá? Então, ele tem lá 200 mil no FGTS. A gente vai lá, faz uma oferta no sistema, ele é contemplado. Como que funciona após contemplação? Ele teria que pagar este lance. Como ele é feito via FGTS, ele vai apresentar o extrato comprovando que tem esse saldo lá, e aí ele não precisa fazer o pagamento, não vai ser imediato isso. Fica ali a contemplação dele feita, e ele vai poder buscar o imóvel, fazer a utilização desse crédito. Quando for fazer a compra do imóvel que precisa da liberação do crédito, a gente faz a utilização do FGTS dele. Então, Legal. não é automático. Eu preciso sacar. Não, nada disso. A gente só precisa de um extrato comprovando que esse valor de lance de 200 mil existe. Uhum. Pronto. E aí a gente vai dando a sequência nos trâmites para fazer a liberação do crédito, para ele escolher o imóvel. Que as pessoas entendem que às vezes foi contemplado, ela precisa sair correndo e comprar um imóvel. Uhum. E não precisa disso. Foi contemplado, ele tem direito a utilizar o crédito. E aí é oportunidade. A gente fala que é dinheiro na mão. E você sabe muito bem disso. O cliente com dinheiro na mão, ele vai conseguir uma negociação ali de uma oportunidade muito melhor do que ele ter que ir atrás de um financiamento. Então, essa é uma vantagem de você ter o crédito contemplado através de um lance de FGTS que você nem utilizou. E assim, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a diferença assim, da pessoa contratar especialistas como vocês, a Demicon, porque muita gente, assim como eu, já tivemos experiências do gerente da conta que está precisando bater a meta e aí empurra um consórcio lá para você fazer e você nunca é contemplado. Muitos, como eu também, desistem no meio do caminho e aí perde um pouco do valor que foi investido. Então, eu queria que vocês falassem um pouco assim, da diferença entre fazer com o gerente da sua conta e com especialistas como vocês. Eu vou deixar a Simone falar, mas eu vou só fazer uma simulação de como é que é vendido esse consórcio que você comprou, né? Oi, Luiz, tudo bem? Como é que você tá? Ei, Luiz, me ajuda, eu preciso bater a meta aqui no final do mês, faz um consórcio comigo. Cara, eu libero um limite mais do seu cartão de crédito, isento a anuidade. É relacionamento. Desse jeito. E tá? aí você faz para agradar o gerente. Quem está assistindo vai se identificar com certeza que já foi abordado desta forma. Sim. Tá? Então, você fez o consórcio para gerente, não foi para você. E aí, por isso que daqui 2, 3 meses você vai ver debitado a sua conta e você fala, cara, isso aqui não faz nem sentido, eu não sei o número da minha conta, eu não tenho aplicativo, eu não faço acompanhamento, eu tenho nada. Ninguém me fala nada, eu estou pagando algo que eu nem sei o que é. Então, por isso que desiste. E por isso que o consórcio no banco, ele acaba não sendo uma boa alternativa. Por quê? Se as pessoas saem, a arrecadação do grupo diminui e não contempla. Então, aí a Simone vai complementar as diferenças agora. Aí. É muito interessante porque o meu primeiro emprego foi bancária. Né? Eu saí do banco como gerente. Então, eu sei a dor do gerente e eu sei a diferença. Né? Nosso trabalho ele é extremamente consultivo. Né? Então, de fato, a gente senta com o cliente, tenta entender a necessidade do cliente. Hoje, a Demicon ela possui mais de 60 grupos. Então, a gente tem desde o cliente que não tem pressa, ao cliente que quer realizar o mais rápido possível. Todo o nosso trabalho ele é feito com estudo. Não é sorte, gente. Consórcio não é sorte. Nunca mais digam isso. A gente precisa estudar muito para entender a matemática do negócio, para poder adequar os melhores grupos de acordo com a necessidade do cliente. Então, o nosso trabalho, de fato, é sentar com você e entender o que você precisa. Não é só vender o consórcio. Vender por vender é muito fácil, mas a gente quer que você realize. Dentro das nossas unidades, a gente tem contemplado uma média de 10 a 15 pessoas por mês. É muito. Se você pegar uma média a nível nacional, é muito. Por quê? Porque a gente entende o que você quer, entende a sua necessidade e, obviamente, alia isso com o que a gente tem hoje disponível. Então, é um trabalho muito, mas muito meticuloso para que você consiga realizar. E essa é a diferença principal entre nós e qualquer outra pessoa, somos nós. É o que a gente faz, é esse cuidado que a gente tem com o cliente de entender a necessidade dele e trabalhar junto com ele
até o momento que ele realiza. Então, o trabalho da Demicon, ele não é só um trabalho de executivo de vendas. Nós vendemos para você, mas nós acompanhamos o seu caso até o final. Seu grupo e sua cota, todos os meses a gente faz a análise para ver se você tem chance de contemplação. Hoje nós temos na nossa base mais de 5.000 clientes, apenas na nossa unidade. Todos esses clientes, mensalmente, eles são comunicados, né, a respeito dos resultados e se há interesse ali nas possibilidades de contemplação. Isso é um trabalho que só nós fazemos. E só nós mesmos, né? A gente não tem isso, mesmo em outras, né, em outras empresas, a gente vê que o cliente acaba fazendo o consórcio e é esquecido. E a gente não, a gente trabalha para que ele consiga, de fato, realizar. Indo exatamente nessa questão ainda, voltando um pouco da contemplação, né, que ela é um momento que é muito aguardado por todo mundo, né? É a realização, todo mundo faz até inclusive pela gente. Para a gente também. Então, após a contemplação, o consorciado, né, a pessoa ela tem liberdade para ela escolher o imóvel, o tipo do imóvel, existe algum prazo para ele poder escolher a localização do bem, Ótima pergunta. se ele tem às vezes uma cota, como indo para o exemplo que você deu de 1 milhão, o imóvel é 1 milhão, mas a minha cota é só 500 mil, eu posso fazer, como é que funciona assim, na prática a utilização? Né? Luiz, são muitas possibilidades, tá? Mas vamos lá, foi contemplado, vamos voltar bater na tecla de 1 milhão. Ele pode comprar um imóvel de 1 milhão, pode ser um imóvel na planta, desde que tenha um habite, pode ser um imóvel novo, pode ser um imóvel já utilizado, pode ser um imóvel fora do Brasil. Então a localidade. Brasil, com certeza, porque a Demicon hoje tem em todos os estados, ela tem uma loja física, tá? Mas se o cliente quiser comprar um imóvel fora do Brasil, com o consórcio da Demicon, é possível. Tá? Que legal. Exatamente. Então, olha só, são tantas possibilidades que a gente vai abrindo para o cliente. Então, num crédito de 1 milhão, ele decidiu que ele quer comprar 2 imóveis de 500 mil. Ele pode também. Poxa, eu vi uma oportunidade de investimento aqui, eu quero comprar 5 imóveis de 200 mil para colocar para locação. Nós moramos numa cidade totalmente turística. Todos os meses aumenta o índice de turismo aqui. Então, a gente tem hoje investidores que fazem consórcio para comprar imóveis para colocar como locação. E essa própria locação vai pagar as parcelas do imóvel. E ele está construindo um patrimônio dele, que quem vai estar pagando é o próprio aluguel do imóvel. Então, as possibilidades de utilização, elas são muitas. E é bem interessante a gente falar sobre prazo, tá? O cliente, ele contemplou, ele não tem um prazo determinado para ele utilizar, ele tem até o final do grupo. Então, por exemplo, se ele contemplou uma cota que ainda faltam 15 anos para terminar, ele tem até o último dia dos 15 anos para ele utilizar. O que é muito bom também, porque o consórcio, a gente fala muito do consórcio também como investimento. Então, se o cliente contemplou e não tem necessidade de utilização imediata, esse consórcio ele rende 97% CDI. Então, ele vira um investimento automaticamente. O consórcio está atualizando mensalmente. Quando ele desejar utilizar, esse consórcio já teve uma atualização de mercado. Então, se torna um grande investimento para o cliente. A gente tem clientes na nossa base que já contemplaram 1 ano, 2 anos, falaram, deixa ali, quando eu achar o imóvel dos meus sonhos ou quando eu resolver o que eu vou fazer, eu utilizo. Então, não é essa necessidade imediata. Você não tem um prazo delimitado, a não ser o prazo do fim do grupo. Uma outra informação que é muito bacana também, o Michel falou, sobre a compra de imóvel no exterior. Então, hoje a gente consegue trabalhar, principalmente aí os corretores, as imobiliárias, a gente consegue trabalhar desde o lançamento daquele imóvel ou o lançamento, por exemplo, de um loteamento. A gente inicia o projeto junto com o cliente para que ali 2, 3 anos, um prazo razoável até a entrega do bem, ele tenha essa cota contemplada para fazer a quitação à vista. Então, o valor do crédito dele vai estar sendo atualizado também e ele não perde, né? No momento ali do pagamento final, ele vai ter como pagar à vista e às vezes até negociar um desconto, alguma coisa junto às empresas responsáveis. Então, a gente tem muitas possibilidades dentro do consórcio. Michel, você comentou aí da carta, voltando à carta de 1 milhão, dele comprar 5 imóveis de 200 mil, né?
esses imóveis precisam ser comprados ao mesmo tempo, ou ele pode comprar um Não. e fica um saldo, depois ele compra o outro? Pode. E outra coisa, o inverso, eu tenho 5 cotas de 200 mil, É eu verdadeiro. posso comprar um também de 1 milhão? Pode É importante a gente falar que nós trabalhamos com crédito. Então, até o limite desse crédito, né, Michel? Como ele vai utilizar, não tem problema. Então, se ele quiser comprar aos poucos os imóveis, porque ele quer esperar oportunidades de compra, ele pode. Por isso que eu falo, o trabalho ele é muito consultivo e personalizado. Luiz, qual que é o seu objetivo? É comprar um imóvel de 1 milhão. Tá. Você tem quanto tempo para adquirir isso daí? Michel, eu tenho um planejamento para isso. Qual é a melhor opção? É só o que a gente quer ouvir. E aí a gente pode contratar 5 cotas de 200 mil em grupos diferentes que nós entendemos que vai atingir a sua necessidade. Vai ser contemplada aos poucos, contemplou uma cota, não vai utilizar porque eu preciso de 1 milhão, mas ela vai ficar rendendo 1% do CDI, 97% do CDI, que hoje está dando algo em torno de 1%. E eu queria até bater um pouquinho nisso. Ele recebe todo mês esse Não valor recebe. ou ele O crédito acumula é no atualizado. O crédito é atualizado. Voltando para de 1 milhão, você imagina que um cliente pagou 100 mil e foi contemplado. E ele não vai utilizar esse 1 milhão ainda. O crédito dele vai ser corrigido em cima de 1 milhão, não em cima... Olha como a gente fala de investimento. Hoje, quando você faz um investimento, ele só vai render em cima daquilo que você investiu. Nesse caso, não. Ele investiu, que foi o pagamento das parcelas, 100 mil, e a rentabilidade dele é em cima de 1 milhão. Então, é muito vantajoso isso. Por isso que acontece de alguns clientes serem contemplados e falar assim, não vou querer mexer agora. Porque se a gente arredondar para 1%, ele está pagando, ele está tendo 10 mil mensalmente de atualização. De atualização do crédito e ele está pagando uma parcela de aproximadamente R$ 5.500. Então, é uma vantagem Vale a pena grande. demais isso. Simone, deixa eu lhe perguntar assim, eu estou no mercado há muito tempo, né? E eu sei que o consórcio evoluiu muito nesses últimos anos. Quando eu vendia um imóvel anteriormente, a pessoa falava, vou usar o consórcio. O vendedor, ixi Maria, não, dá muito trabalho, leva 1 ano para receber o dinheiro, é muito tempo. Como é que funciona hoje para o vendedor do imóvel? A gente está falando muito aqui da pessoa que vai comprar, né? Então, como é que funciona para quem vende diante de muita coisa que a gente ouve, às vezes a pessoa ouve, eu tenho uma crença ainda do passado, uma experiência de muito tempo atrás. Como é que está hoje essa velocidade na liberação do recurso? Excelente, Luiz. Isso é muito importante, Luiz, porque olha só, a Demicon ela tem 34 anos de mercado, ela foi pioneira no consórcio imobiliário no Brasil. Então isso traz para a gente uma bagagem que nenhuma outra empresa de consórcio ou banco possui. Nós temos como especialidade, nós atuamos em todo o mercado, né, de consórcio, mas a nossa especialidade é o consórcio imobiliário, foi dali que nasceu. Para você entender um pouquinho, e os nossos ouvintes também, né, nossos telespectadores, a Demicon ela nasceu da união de construtores, porque lá em 1991 a gente passou por uma grande crise econômica, que foi o Plano Collor, e o financiamento bancário foi bloqueado. Então, surgiu a necessidade de ter uma outra opção de crédito. E assim nasceu o consórcio de imóveis no Brasil. Então, a gente tem essa bagagem, né? E não seria diferente na hora da utilização, na hora da premiação do cliente, né? Um momento de felicidade maior. E a gente fica muito feliz porque, além de realizar o cliente, a gente está trazendo ali para o vendedor um crédito que vai ser disponibilizado num prazo de 30 a 45 dias. Como o Michel falou, nós temos um cartório, isso nos auxilia muito nesse processo. Além disso, a documentação é documentação base. Documentação do cliente, documentação do imóvel. A gente hoje já conta, né, pelo menos nas capitais, com os cartórios unificados. Então, isso facilitou muito a nossa vida. Além disso, nós temos também pessoas que são parceiras nossas que nos auxiliam nesse processo ali para acelerar. Às vezes o cliente não tem esses 30 dias, então a gente tem como acionar um parceiro para que ele faça com que essa movimentação seja mais rápida nos cartórios locais, né? A gente possui um cartório em Curitiba que acelera para a gente o trâmite interno, mas a gente depende muito dos cartórios de cada cidade.
mas tudo é bem alinhado com o cliente, é bem alinhado com o vendedor para que essa expectativa seja suprida, no máximo nesse prazo de 30 a 45 dias. Então, é interessante que você perguntou, porque é uma dor natural. Todo mundo fala, nossa, demora. Não, não demora. A Demicon, ela já tem a documentação, a gente inclusive pode passar para o cliente antes do cliente contemplar o que vai ser necessário para que no momento da contemplação ele já esteja com essa documentação em mãos, entregando a documentação, prazo de 30 a 45 dias, o crédito é liberado. Mais rápido que alguns bancos. É o que eu digo. É uma documentação. Quando a gente envia o checklist, que a gente passa isso para o cliente, ele fala, tá, mas isso aqui é menos do que o financiamento. Porque é uma comprovação de renda, de residência, se ele é casado, uma certidão atualizada que a gente vai pedir, e a documentação do imóvel. Não tem esse mito, que eu não sei como foi criado, né, de que não libera. A gente sabe que no passado, antes de 2008, o consórcio não era regulamentado. Então, a gente tem uma lei 11.795 de 2008 que ela foi regulamentada. Então, o Banco Central fiscaliza as administradoras. Então, tem que ser liberado o crédito. Claro. E aí, às vezes, o receio do cliente é por alguma documentação que talvez ele sabe que vai ter dificuldade. Não tem. É comprovante de renda, residência. Comprovante de renda, a gente tem várias possibilidades que a gente consegue mostrar para o cliente. Então, e aí é o que a Simone falou. Eu posso entregar um checklist antes para esse cliente. Já se preparar. Só as certidões, que a gente sempre precisa de 30 dias, né, dela ser atualizada, mas hoje com cartório digital ele faz isso digitalmente. Então, é rápido. Para a liberação do recurso, o cliente entregando a documentação, estando ok, e o imóvel também, é rápido. Falando aqui agora exatamente você disse aí sobre a regulamentação, né? E aí a dúvida também de muitas pessoas, que como a gente vê que os bancos, existe aquele fundo garantidor, o que mudou depois que houve aí a regulamentação do mercado, e quais são assim, as garantias que o cliente tem, o consorciado tem em relação à segurança do valor que ele está investindo lá todo mês? Essa sua pergunta ela é fundamental para a orientação. A gente sabe que, como qualquer área, a gente tem bons e maus profissionais. Dentro do consórcio não seria diferente. O que a gente precisa? Que o nosso cliente entenda o nosso produto, o que é o consórcio, entenda um pouquinho da regulamentação. Isso aí já vai ser 99% de segurança para ele. Por quê? Hoje, com o advento da lei, o que acontece? Obrigatoriamente, os consórcios eles têm que ter um seguro junto ao Banco Central. Nós temos toda a fiscalização efetiva do Banco Central, então a cada grupo lançado é necessário que seja feito um seguro junto a uma seguradora, vinculando o Banco Central, porque caso essa operadora ela deixe de funcionar, caso esse grupo ele não consiga começar as entregas que são necessárias, por qualquer motivo, a gente consegue acionar esse seguro consegue pagar 100% aos nossos consorciados. A Demicon ela é uma empresa que segue isso 100% à risca. Então, toda a auditoria que é feita pelo Banco Central, nós todo o tempo estamos em primeiro lugar, porque a gente tem essa preocupação de trazer para o cliente uma segurança. E é necessário que o cliente entenda, até mesmo para fechar com outras operadoras, caso ele deseje, que essa informação tem que estar disponível no contrato dele. Qualquer cliente, ele entra no site do SUSEP, coloca ali o número do seu grupo, coloca ali o número do seu seguro, ele consegue visualizar se está sendo regular ou não. Isso é muito importante para trazer segurança para o cliente, né? A gente trabalha muito com isso, mostrando para o cliente todos os sites, né? Todos os sites disponíveis de busca relacionados ao consórcio, seja o Banco Central, seja o site do Procon, a gente está sempre ali atualizando o cliente para que ele entenda a diferença que existe entre a nossa administradora e as demais. Então, isso é muito, muito importante. A pergunta eu achei excelente, né? Quer complementar? Quero. E aí, assim, uma empresa que tem 34 anos no mercado, né? Acho que isso é relevante, sim. Hoje, nós temos 2 fundos de private equity que investem na Demicon, e eu falo que isso é uma chancela da qualificação que a Demicon tem. Um deles tem o Roberto Justus como sócio, e o outro é um fundo que eu costumo dizer que é um fundo
trilionário, eles têm dinheiro infinito de Singapura e investem na Demicon. Então isso mostra que a governança da Demicon é positiva, Sim. porque senão esses dois fundos que eles podem escolher onde investir, investiram na Demicon. Então acho que isso são provas de que realmente é seguro fazer um consórcio com a Demicon. Simone, Michel, muito obrigado. Sim, infelizmente a gente vai ter que chegar ao fim, tinha muita coisa ainda para conversar, mas para mim foi muito enriquecedor, aprendi muito, acredito que quem está nos ouvindo, nos assistindo, Legal. Tiveram também aí, desmistificaram muita coisa sobre o consórcio. Então, mais uma vez, queria agradecer a vocês e assim, como o nosso programa ele vai ao ar toda segunda-feira de manhã cedo, qual é a dica assim, que vocês podem dar? Qual seria a mensagem que vocês queriam passar para as pessoas para iniciar a semana aí com o pé direito? O que é que vocês poderiam deixar de mensagem para quem está nos assistindo ou ouvindo? Ouve o podcast Segundou, 8 da manhã, essa é a primeira mensagem. Já começa a Já semana começa com a energia. semana com energia e, principalmente, esteja aberta a ouvir outras possibilidades. O que mais a gente percebe no nosso ramo é as pessoas não estarem abertas a ouvir sobre o produto. E aí eu estou falando do produto, mas esteja aberta para outras possibilidades na vida. De praticar algum esporte, de ler um livro diferente, de fazer algo diferente. Costumo dizer aquela, né? Quando foi a última vez, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? É isso. Faça isso. Independente da idade que você tem, eu acho que vai mudar a sua vida. Show. Perfeito. Para você que acompanhou esse episódio, obrigado pela sua audiência. Se você quer saber mais sobre consórcios, acompanhe o trabalho da Demicon Fortaleza, do Michel, da Simone, e não esquece de seguir o Segundou no seu aplicativo de podcast favorito e compartilhar com seus amigos. Semana que vem tem mais, eu te espero por aqui. Até lá!